Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Primeiro dia da nossa campanha de oração. Daniel na cova dos leões, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre todos eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que se não se mude, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito, nem que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes diferentes, de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia. Todo o capítulo 6. Daniel lançado na cova dos leões. Daniel não tinha sentado a partir daquele momento no seu coração orar 3 vezes ao dia. Ele já fazia isso antes. Ele foi transportado, levado em cativeiro para Babilônia, e aquele propósito dele continuava. 3 vezes ao dia ele dobrava o seu joelho, abria sua janela que dava da banda para Jerusalém, dobrava o seu joelho e clamava ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus de milagre, o único e verdadeiro Deus. Porque Daniel descobriu uma coisa que, se os crentes descobrirem, acabou para o diabo contra a vida daquele crente: o poder que há na oração. Mas não é simplesmente eu vou orar, eu já orei, eu estou orando aqui, mas eu estou ali com a minha, mas eu estou orando, mas o meu sentido está ali fora. Eu estou orando aqui, mas eu estou escutando barulho, eu estou escutando a conversa do vizinho aqui, mas eu estou orando. Não, é aquela oração que a pessoa passa para uma outra esfera espiritual. Ela não sabe nem onde está quando ela começa. Ela vê quando ela está quando começa a orar. Depois ela já nem sabe onde está quando começa a oração. É aquela oração que é a única oração que tem que ser a oração de fé e conhecimento do Deus verdadeiro. A gente escuta no longo da caminhada muitas pessoas falando muita besteira, como essa que eu falei ainda há pouco aqui, que citei para vocês, que eu me recuso a falar. Vamos fazer uma oração especial pela vida dela. Toda oração de fé são orações especiais. Eu estou orando a um Deus extraordinariamente maravilhoso. Toda oração tem o seu valor. Toda oração é oração especial. Não é aquela naquele momento. Todas. O que tem de diferente, aí sim eu concordo. As orações vão sendo modificadas de acordo com o conhecimento que a pessoa vai adquirindo de Deus. Me prova na Bíblia? Te prova. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo. Quando eu me aproximo mais de Cristo, eu estou recebendo mais o que? Intimidade. De quem você se torna íntimo, você conversa diferente. Amém, Jesus. Glória a Deus. A conversa entre pessoas íntimas é diferente de pessoas que praticamente não se conhecem. O nosso Deus conhece tudo e conhece a todos. E quando você começa a conhecer e aproximar-se de Deus e se tornar íntimo dele, pela oração, pelo estudo da palavra, a tua oração ela sai diferente. Você vai poder dizer: antes eu te conhecia por ouvir falar, fazia um tipo de oração. Agora te vejo os meus olhos, mas já é um outro tipo de oração. Incrível como é que, conforme a pessoa vai crescendo na graça do conhecimento, as orações vão sendo modificadas. O que é reza? É repetição de palavra. Isso é abominação diante dos olhos do nosso Deus. Isso é abominação diante de Deus. Reze o Pai Nosso. Não, Jesus não mandou ninguém rezar Pai Nosso. Ele disse: quando orares, direis assim: Pai Nosso que estás no céu. Jesus está mostrando para eles o caminho
porque Jesus é o caminho, João 14,6, a verdade e a vida. Espera aí, eu já sei quem eu estou orando ao Pai que está no céu. Jesus deu a ele o entendimento de como entrar em oração. Não era repetição de palavra, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Pronto, já rezei. Não, nada disso. Reza não agrada a Deus. Deus quer ouvir da tua boca, conversa. Palavras que sejam de um coração quebrantado e contrito, como Davi cita no Salmo 51, que Deus não despreza e não desprezará um coração quebrantado e contrito. Paulo entendeu isso em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele aconselhou a igreja em Tessalônica: olha, orai sem cessar. Ele quis dizer, se vocês podem, estejam em oração em todo o tempo. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Agora vamos falar de 7 coisas que a gente, com a graça do Espírito de Deus, identifica nesse ministério, na vida de Daniel, nessa vida de dedicação à oração, com amor e com afinco. A número 1, o desejo brotou no coração de Daniel. Ele não estava imitando alguém, ou não foi alguém que disse para ele: vai orar 3 vezes ao dia. Se ele tivesse recebido um conselho desse, e estivesse imitando alguém, já seria maravilhoso. Que baita conselho, que conselho extraordinário. Mas não, brotou no coração dele o desejo. Então, primeiro ponto para você começar a ter uma vida de intimidade com Deus através da oração: precisa ter o desejo de orar. Quando você vai orar com desejo, é diferente daquele que simplesmente diz: ah, eu sou crente, todo mundo vai orar, ah, também vou orar. Não. Já você imaginou aquela pessoa que você tem o prazer de conversar com ela? E quando passa um dia, 2 que você não vê, você fica com desejo, você vai até a pessoa, aí você nem se preocupa com a hora, você bate na porta de madrugada, você tem aquela ânsia: pô, eu queria conversar contigo, eu queria te ver, eu queria bater um papo contigo, pô, eu estava incomodado, eu estava preocupado, o que aconteceu? Você deseja aquele contato, deseje a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deseje. Espírito de Deus, a tua palavra diz que tu se move dentro de mim. Hoje eu ainda não te senti, mas eu sei que tu está aqui. Espírito Santo, daqui a pouco começa a sentir aquela presença, aquele mover dele. Ah, sim, o Espírito de Deus está aqui. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Então a primeira preocupação que Daniel demonstra aqui era o desejo. O desejo era tão tremendo que, mesmo sendo levado cativo para uma terra estranha, ele continuou aplicando oração, o coração dele na oração, fazendo a mesma coisa que ele fazia quando estava lá em Jerusalém, quando estava lá em Israel. Ele fazia a mesma coisa, continuou. Ele não passou a fazer na Babilônia, ele já fazia antes. Você prestou atenção na leitura do texto. Fantástico. Número 2, segunda coisa que tu olha para a vida de Daniel e você vê: Daniel entendeu que oração é você e Deus. Principalmente para você que é casado, que está ouvindo, tem relacionamento. Chamei a minha esposa para ir para a igreja, hoje ela não quis ir, eu também não fui não. Ela não quis ir, mas eu quis ir, eu quero ir. Chamei ela para a gente fazer uma oração, ela não pôde, estava cansada, ou a mulher dizia para o marido: chamei para fazer uma oração, não pôde, está cansado, então vou eu. Oração é você e Deus. Repare bem, Daniel entrava para a casa dele sozinho, fechava a porta dele e dobrava o joelho dele. Quando esses príncipes aqui, movidos pelo diabo, tentaram armar essa emboscada para ele, viram que ele estava sozinho dentro da casa dele. Oração é você e Deus. Mateus 6,6, né? Disse Jesus: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha o teu aposento. É você e Deus. É você com Deus. Então o desejo, ele é uma coisa profunda, e a ânsia de você entender que quando você dobra o teu joelho para falar com Deus, os céus se abrem. Deus já está dando ordem aos seus anjos. Deus já ouve, pela onisciência, Deus já sabe que quando tu vai orar, antes mesmo de você programar para orar, Ele já sabe, e Ele já vai dando ordem aos seus anjos. É por isso que há coisas extraordinárias no momento que a pessoa está orando. Então Daniel entendeu que a oração é pessoal, particular, é você e Deus.
Glória a Deus. Terceira coisa que tu vai identificar no ministério de Daniel, vai ver o que vai acontecer com Daniel. Daniel tinha uma preocupação em saber como estava a vida dele diante de Deus. Ele tinha essa preocupação. Tanto é que ele sabia: eu estou inocente diante do meu Deus. A Deus ninguém engana. Ele não estava se fazendo de inocente, ele não estava se fazendo de santo. Ele era um homem santo diante de Deus e estava andando em santidade. Por isso ele nem se preocupou. Deixou o rei lá cumprir a lei dele. Pode cumprir. Tu não vê em nenhum momento Daniel dizendo: não faça isso, isso é uma injustiça. Não, rei, eu sou teu amigo. Nenhum momento Daniel faz um pedido natural. Daniel, ele foi lançado na cova e continuou com a vida dele espiritual na frente da vida natural. Daniel passou a madrugada dentro da cova fazendo o quê? Claro que era orando, claro que era clamando, claro que era conversando com Deus. Então, antes de pedir aos homens, fale com Deus. Na verdade, nem peça aos homens, fale com Deus. Amanhã eu vou fazer um pedido a uma pessoa que vai me... Fale com Deus. O nosso Deus continua operando milagres extraordinários e abrindo porta onde não existe, porque o nosso Deus não muda para sempre. Ele continua o Senhor e vai continuar. Amém, Jesus. Quarta coisa fantástica no ministério de Daniel e na vida de Daniel: Daniel sabia muito bem com quem andar. Quem eram os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque, Abednego. Quem eram esses homens? Santos homens de Deus. Tu imagina quando eles paravam para conversar, que tipo de conversa eles deviam ter? Tu imagina os quatro reunidos: gente, agora vamos levantar um clamor, né? Vamos orar. Tu imagina o que acontecia naquela hora, naquele momento? Pessoa que tem uma vida de oração só tem prazer em conviver, em ter intimidade com quem tem o mesmo propósito que ele, quem tem o mesmo desejo. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então, quem tem o mesmo desejo, Daniel andava com Sadraque, Mesaque e Abednego, e os três também andavam com Daniel, tinham o mesmo propósito, serviam o mesmo Deus, tinham o mesmo desejo, tinham os mesmos objetivos. Quando você começa a andar com o ímpio, a Bíblia diz que as más conversações, Provérbios diz assim, corrompem os bons costumes. Você vai abandonar o costume da oração, porque a conversa com o ímpio não é a conversa que edifica. A conversa do ímpio é sempre conversa que agrade ao diabo, e a conversa dos santos é sempre conversa que glorifique a Deus. Então olha com quem tu anda. Isso também vai implicar na tua vida de oração. Só se meta onde Deus te mandar se meter. Só entra onde Deus te mandar entrar. Só se aproxime de quem Deus permitir a aproximação. Segue a paz com todos, mas não ande junto de todos. Separe com quem vai conviver contigo. Tu vê o tempo todo no livro de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Quinto elemento fundamental no ministério de Daniel, fantástico, que se observa de cara: uma pessoa que tem uma vida de oração eficaz é aquela pessoa que adquiriu princípios. Daniel, mudaram o nome dele para Belsazar, né? Levaram ele para uma terra estranha. O nome que os babilônicos modificavam daquelas pessoas que eles levavam cativo era nome associado aos ídolos pagãos que eles serviam. Sabe para que isso? Para tentar mexer com a identidade espiritual daquele povo, porque nome significa princípio. Então Daniel, o Senhor é o meu juiz, Jeová de Sideque, botaram Belsazar em relação ao ídolo pagão, ao deus pagão Bel, que os babilônicos serviam, entre outros deuses que eles serviam. Só que os princípios de Daniel continuam o mesmo. Chamavam ele de outro nome, mas ele continuou servindo ao mesmo Deus que ele sempre serviu. Glória a Deus. Então isso mexia. Pessoas que têm princípios, a sua vida de oração é diferente.
Mexe na sua vida de oração. Princípios. É o quinto elemento que tu observa na vida de Daniel. Princípios. Tenha princípios. Vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, vai agir, vai se envolver em alguma coisa. Lembra dos princípios bíblicos. Vê o que eles falam e mostram para você. Sexto elemento, fundamental também na vida de Daniel. Fantástico. Quem tem uma vida de oração é uma pessoa que sempre deseja não se contaminar com as coisas dos outros. Prova bíblica, no mesmo livro de Daniel, quando o rei mandou uma ração de vinho e de comida lá separada, consagrada aos ídolos, para dar para Daniel e para mais outros 9, lá eram 10 jovens separados, né? Para dar para Daniel e para os outros, para comerem e para ver que eles iam se fortalecer. E a Bíblia diz que Daniel, olha só, achou graça aos olhos do eunuco, tendo pedido a ele para experimentar ele e os amigos dele durante 10 dias somente com legume, água e legume, né? Somente com isso, durante 10 dias. Água e legume é comprovado até cientificamente, não engorda ninguém, não fortalece ninguém, não dá sustância em ninguém. O cara só come legume, só legume, só legume. Mas Daniel foi ousado. Quem tem intimidade com Deus tem ousadia. Aleluia. Tu vai se aproximando de Deus em oração, você vai se tornando uma pessoa diferente. É esse o objetivo dessa campanha, que você se torne diferente, mais ainda, se aproximando de Deus em oração, em 3 períodos do teu dia, pelo menos. Aleluia. Daniel engordou. O semblante dele ficou corado, eles engordaram, ganharam peso. E eles, no final dos 10 dias, pareciam, como dizem as Escrituras, mais saudáveis, mais corados que os outros que comeram do manjar do rei. Meu Deus. Quem leva uma vida de oração é sustentado poderosamente por Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Pode ter certeza Glória a disso. Deus. Pode ter certeza. Tudo que o diabo não quer que tu faça, aplique a tua vida em oração. E tudo que o Espírito Santo está esperando que façamos, porque ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono, aonde o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, o Rei da Glória, intercede junto ao Pai por nós. Glória a Deus. Aleluia. Sétimo agora. Sétimo elemento que tu vê no ministério de Daniel, também profundo na vida daquele homem. Fantástico. Quem leva uma vida de oração, guarda isso, não esquecem. Não se desespera. Quem ora ao Deus vivo com intimidade tem confiança, sabe que ele está no controle de todas as coisas, como Isaías profetizou que ele tem o globo da terra na palma da sua mão, que ele lança as ilhas como se fossem coisas pequeníssimas. Quem tem confiança e conhecimento de Deus não se desespera. Não se desespera. Uma cova no chão, escura, leões famintos lá dentro, 3 dias sem comer. Vai jogar Daniel lá dentro e vão botar uma pedra na entrada. Em nenhum momento do livro de Daniel tu vê uma palavra de desespero de Daniel. Nenhum momento de Daniel se desesperou, e Daniel se apavorou, e Daniel temeu, e Daniel duvidou, e Daniel estava triste, e Daniel nenhum momento ainda zombou da morte. Olha a intimidade quem leva uma vida de oração. Minha irmã, meu irmão, preste atenção. A oração, ela rompe barreiras espirituais. A oração, ela te leva para outras dimensões espirituais. A oração te faz ter experiências profundas e íntimas com Deus, como tu nunca ouviu alguém dizer que teve antes. E como você mesmo ainda não teve antes. A oração de intimidade, a oração de quem se aproxima, a oração de quem dobra o joelho naquele canto e rasga o peito com desejo, com vontade, sem pressa de levantar o joelho.
querendo ouvir a voz de Deus, Glória querendo a Deus. aprender de Deus, Aleluia. querendo se aproximar de Deus, querendo intimidade com Deus, tu não tem ideia do que acontece. Tu não tem ideia do que acontece. Volto a repetir o que Paulo disse. Aconselhou aquela igreja, que conselho brilhante. Olha, orai sem cessar. Vocês têm que orar em todo o tempo, sem cessar. Mas volto a dizer, não é simplesmente orar, tem que orar. É o desejo de quem está no deserto, que ele apresenta um copo com água bem gelada. Olha com que desejo tu vai beber aquela água. A oração tem que ser além disso. Com ânsia, com desejo. E o Espírito de Deus que cuida de nós intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Olha quem foi Daniel. Olha o que ele assentou no coração dele. Olha o que foi a vida dele. Olha o que Deus pode fazer com a tua vida. Nós servimos ao mesmo Deus de Daniel, ao mesmo Deus de Misael, de Ananias, de Azarias. Nós servimos ao Deus vivo que pode modificar as coisas na nossa vida. E que o Espírito de Deus, com essa palavra, nos alimente, nos abençoe nesse primeiro dia da nossa campanha de oração, e que a Deus seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.